Olha só que maravilha, nós estamos exatamente na parte interior da adega, aqui do Manjar do Marquês, e hoje eu estou recebendo com muito prazer o Luiz Fernando Figueiredo, porque o Luiz Fernando Figueiredo, ele é diretor comercial da adega Alentejana. Você estava me contando que é a maior importadora de vinhos de Portugal no Brasil. Exato. A nossa empresa é uma empresa com uma história relativamente curta, nós temos 15 anos de fundação. Foi fundado por um português e uma brasileira, eles são casados, o Manuel e a Roseli. E é uma empresa hoje especializada em vinhos e alimentos de Portugal. Nós só trabalhamos com vinhos e alimentos dessa procedência. Temos marcas muito emblemáticas, como o Peramanca. Quantos rótulos vocês trabalham? Pouco mais de 200 rótulos. O Peramanca é a vedete, nós vamos falar dele a seguir. Pouco mais de 200 rótulos de todas as regiões de Portugal. Sim. A ênfase maior, é claro, é no Douro e no Alentejo. Mas além de vinhos, trabalhamos também com águas de Portugal, trabalhamos com pescados, cervejas, chocolates, enfim. É uma empresa que se especializou em vinhos, mas tem também na área de alimentação um alicerce bastante forte. Quantos rótulos vocês têm disponibilizado aqui para o Manjar do Marquês? Nós temos cerca de 75 rótulos aqui no Manjar do Marquês, é uma participação bastante expressiva. Eles atuam conosco há muitos anos, é um trabalho muito sério, tanto da direção quanto da equipe também. Então aqui, além do Peramanca, que nós vamos citar em seguida, nós trabalhamos com vinhos como Incógnito, nós trabalhamos com vinhos como Quinta da Manuela, Pintas, ou seja, é uma casa que trabalha com vinhos competitivos, mas ganhou notoriedade no mercado por ter a melhor seleção de vinhos de Portugal. Hoje o que nós temos a possibilidade de trazer ao Brasil é uma seleção muito, mas muito bem feita, com os maiores produtores de Portugal e, claro, com uma incidência maior em 2 ou 3 regiões, principalmente no Douro, Alentejo, e a terceira região em importância para o nosso negócio é a região do Dão. Entendi. Que são, com certeza, essas regiões as maiores produtoras e de melhor qualidade. Agora, isso aqui, eu diria para você que gosta, para quem não entende de vinho, para quem entende já sabe o que a gente está dizendo, isso aqui é uma joia rara, um Peramanca da região Alentejo. Eu queria que você descrevesse um pouquinho desse vinho, que tem uma história super bacana, que a primeira pergunta que eu fiz para o Luiz, eu falei, Luiz, mas por que Peramanca? Ele vai explicar para a gente agora por quê. Paulo, quando a gente se refere ao Peramanca, a primeira informação relevante é que a gente passa de um vinho. É muito mais do que um vinho. Peramanca é considerado por muitos o grande vinho de Portugal. Sim. É um vinho mítico, nós estamos falando de pequenas parcelas, um vinho que só é produzido em anos excepcionais. Quando é produzido... Esse aqui, por exemplo, 2007. Sim. Isso ocorre, em média, de 2 a 3 vezes a cada década e é um produto realmente que supera as barreiras do consumo habitual de vinhos. Devo entender que não é um volume muito grande, é um volume teoricamente reduzido. São 20 mil garrafas em média, o Brasil recebe 1/4 dessa produção e já é o principal mercado de exportação da Fundação Eugênio Almeida, que é a empresa que produz esse vinho. Ele é um corte de 2 variedades do sul de Portugal, Aragonesa e Trincadeira. É um vinho que tem um longo estágio em tonéis de carvalho, depois uma longa maturação em garrafa também. É um vinho de meditação, existe uma história muito bonita, além do nome dele, poucas pessoas sabem disso, mas essa empresa, que é a Fundação Eugênio Almeida, foi uma empresa fundada por um dos maiores empresários que Portugal já teve, que foi o senhor Vasco Eugênio Almeida, e ele faleceu sem deixar herdeiros. Sei. Então, em testamento, ele deixou a sua fortuna para a criação de uma fundação, que é a Fundação Eugênio Almeida, onde, além de, claro, produzir vinhos, produz também carne, produz cereais e azeites, existe um cunho sócio-religioso muito forte nessa região. Sei. Então, eles mantêm alguns mosteiros, mantêm algumas obras sociais, e um dos mosteiros que eles mantêm é o mosteiro de Scala Coeli, onde ficam os monges cartuchos. E por que eu estou contando essa história toda? Porque boa parte dos vinhos topos de gama dessa empresa, literalmente, ficam guardados dentro do mosteiro. Do mosteiro, entendi. Sim. E existe um ditado local que diz que o cântico dos monges ajuda a afinar o vinho. Além desse conceito todo que existe por trás do Peramanca, o Peramanca é um dos vinhos mais pontuados de Portugal. E respondendo diretamente a tua pergunta, ele tem esse nome porque ele fica localizado num vinhedo, com uma pedra muito grande na entrada. E quando essa região realmente venta, é uma região que tem por característica um índice de vento eólico maior, essa pedra se desloca. Então, durante muito tempo foi conhecido como o vinhedo ou vinho que vem do vinhedo da Pedra Manca. E ao longo dos anos isso foi da origem à palavra Peramanca. Quais os tipos que eu tenho? Eu tenho tinto e branco do Peramanca? Sim. Você tem Peramanca tinto e Peramanca branco, como eu disse, o tinto à base de Aragonesa e Trincadeira. Sim. O branco à base de Antão Vaz e Arinto, sempre feito com variedades locais. Dificilmente você vai ver uma uva que não é do sul de Portugal integrando o Peramanca. Entendi. Peramanca é o nosso carro-chefe, é o vinho de maior respeito no mercado.
Como eu te disse, nós temos mais de 200 vinhos, mas aqui se trata de um objeto de desejo, um vinho de meditação, e muitas pessoas que realmente entendem o que significa o Peramanca costumam dizer que é um vinho para se tomar de joelho. Olha, ele tem um preço diferenciado, mas independente disso, a Adega Alentejana fabrica vinhos também com alto custo-benefício, né? Então, a pessoa que está nos vendo aqui, mas esse vinho deve custar, tem um valor muito diferente no mercado. E não é tão assim, porque a própria adega já fabrica, ou melhor, já importa outros vinhos de um custo-benefício, um custo menos alto, né? Nós temos dentro do nosso portfólio vinho para todas as faixas de preço. Claro que esse é um ícone e assim, enfim, por suposto é um vinho que está num posicionamento diferente. Mas um maior exemplo, se você me permite, pegar só uma garrafa aqui. Claro. É o Tapada do Fidalgo Reserva. Esse é um vinho que é comercializado na casa dos R$ 75,00 a garrafa. Foi eleito ano passado vinho do ano pela revista Gula. É o mesmo enólogo do Peramanca, o corte de uvas muito parecido. Entendi. Também foi produzido em anos excepcionais. E uma dica importante, esse vinho foi lançado em Premier no Brasil. Ou seja, esse vinho foi criado para o mercado brasileiro e alcançou tamanho sucesso que hoje também é trabalhado em Portugal. Valor generoso, receptividade generosa, sabor mais generoso ainda e, claro, esse diferencial aqui do Peramanca, tinto e branco, você pode encontrar aqui no Manjar do Marquês.